Você já pensou em arrematar um bem em leilão? Muita gente já pensou porque pode ser um grande negócio. Do outro lado, tem alguém dentro de um condomínio que não conseguiu arcar com as suas despesas condominiais e acaba perdendo um bem. Vamos ver como isso funciona na prática e o que os especialistas do assunto têm para dizer para a gente. Está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico ou morador, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e entender um pouco mais sobre o mundo dos condomínios. A arrematação de bens é o ponto final de um processo de execução de título extrajudicial ou de um processo de cobrança. Então, tudo começa com uma pessoa, um condômino, não conseguindo arcar com as despesas do condomínio e depois disso tem um processo judicial que pode ser uma execução de título extrajudicial com base no 784-10 do Código de Processo Civil ou uma ação de cobrança pelas vias normais. Ocorre que, no momento em que a pessoa tem esse bem levado à asta pública, levado à última etapa, quando ela vai perder esse bem, que surgem aí algumas questões. Primeiro, para o ponto de vista do condomínio é algo bom, porque se ela chegou a dever tantos anos, é o momento da arrematação que o condomínio vai recuperar aquele valor que ela deixou de pagar durante vários anos na cota condominial. Infelizmente, o devedor acaba perdendo esse imóvel por um preço 50% ou 60% do que o vale o bem. Então, para aquele que está devendo, o leilão é com certeza o pior cenário. Para o condomínio, ele está recuperando naquele momento aquilo que ele deixou de ter mês a mês e que alguém pagou por isso. O adimplente pagou, enquanto aquele que não podia arcar estava aí devendo e chegou à fase final onde esse dinheiro volta para o condomínio. Para o arrematante é uma oportunidade. A questão é que muitas vezes o arrematante ele é um investidor e ele não vai residir naquele prédio, ele vai realizar obras. Então é importante que o condomínio tenha assim uma certa cautela. Primeiro, para não deixar adentrar antes do leilão qualquer pessoa para visitar o imóvel. Precisa tomar muito cuidado com essa situação, ainda mais se o imóvel estiver ocupado. Se o imóvel já estiver na posse do banco, for uma situação oriunda de um financiamento, então o próprio banco pode autorizar essa visitação. Se for um bem que está em leilão, a pessoa está ocupando, a pessoa que bater na porta, na portaria, não pode adentrar para ver aquele imóvel. Depois de arrematado, é importante que o condomínio receba a documentação, passe para o seu jurídico e só a partir daí autorize a entrada dessa pessoa. Se ela for realizar obras, também é importante que o condomínio exija que essas obras estejam de acordo com a BNT 16.280 e com a legislação municipal. Vamos escutar agora o que os especialistas nesse assunto têm a dizer para a gente. A arrematação de bens é pura e simplesmente a compra de qualquer ativo via um leilão. E aí o leilão pode ser tanto judicial, que são os bens que são penhorados em processos para pagar essa dívida, quanto os bens retomados pelos bancos, que são os leilões extrajudiciais. E aí a gente está falando de contrato de compra e venda, de alienação fiduciária, que é o mais comum no nosso mercado, né? Da mesma forma que uma administradora de condomínio precisa ser muito diligente e ter muito cuidado na hora de contratar um advogado, ela precisa olhar com o mesmo carinho na hora de contratar a empresa que vai realizar esse leilão, porque senão você vai ter um processo que vai ser tocado muito bem, que vai chegar no final, vai conseguir a penhora do imóvel, daí você vai escolher uma empresa e não vai realizar a venda, ou seja, o dinheiro nunca vai entrar para o caixa do condomínio. Então isso é algo de muitíssima importância. E além disso, a gente tem que sempre pensar em algo que cada vez mais nós buscamos, que é dar transparência, pegar uma empresa séria, que vai democratizar o mercado de leilão. Eu acredito que a ideia das empresas leiloeiras sejam cada vez mais estas. A gente está vendendo para o consumidor final, quem vai comprar para morar, quem nunca ouviu falar de leilão. A gente quer dar luz e cada vez mais trazer esse mercado aí que é muito aquecido para os olhos de todos os brasileiros. Um imóvel ele pode ser levado a leilão por alguns motivos ou por algumas dívidas, né? As mais comuns são dívidas condominiais e dívidas inerentes a financiamentos não pagos. O proprietário tem alguns meios legais para barrar, seja através de medidas processuais em ação judicial, seja pelo pagamento dos débitos, né?
Na ação judicial, o devedor ele pode buscar alguma nulidade no processo, ou então também pagar seus débitos, tentar um parcelamento com o credor. Assim como no financiamento com o banco também. Ele pode entrar em contato, tentar um financiamento, tentar um acordo para barrar o leilão e suspender a execução. O imóvel pode ser leiloado estando ocupado por quem quer que seja antigo proprietário, seja novo proprietário. O que pega é a dívida. Se há débitos em cobrança, esse imóvel pode ser levado a leilão ainda que ocupado. Quem arremata o imóvel ocupado tem duas situações para desocupar, para tirar quem está na posse do imóvel. Se for oriundo de uma ação de execução de condomínio, no mesmo processo, o arrematante ele pede ao juiz a emissão na posse. Então o juiz expede a carta de emissão na posse, que é o mandado. De posse desse mandado, o arrematante ou seu advogado vai com o oficial de justiça até o apartamento e faz a emissão na posse, como se fosse um despejo, né? E retira no mesmo processo. Procedimento muito célere. Se o apartamento for arrematado em leilão extrajudicial, onde não há processo, aí o arrematante vai precisar entrar com uma ação de reintegração de posse, também célere, tá? O juiz concede uma liminar, uma tutela antecipada, para que o imóvel seja desocupado. Se após o leilão houverem dívidas anteriores à arrematação, essa dívida é do antigo proprietário. Então, o credor vai ter que continuar cobrando o antigo proprietário. Se essa dívida for após a arrematação, após o leilão, essa dívida passa a ser do arrematante. Então o credor vai cobrar o devedor anterior ou o arrematante. Se a dívida for posterior à arrematação e o arrematante não quitar essa dívida, o condomínio precisa entrar com uma nova ação para cobrar o novo proprietário, o arrematante. Se essa dívida que sobrar, for anterior à arrematação, o condomínio pode continuar com o processo antigo contra o proprietário anterior que perdeu o imóvel. O antigo dono, após a arrematação do imóvel, não vai conseguir o imóvel de volta, a não ser que ele entre com uma ação anulatória, né, ou uma rescisória e consiga provar que houve alguma nulidade no processo. Se não houve nenhuma nulidade, ele não vai conseguir reaver o imóvel. A visão de nós, leiloeiros, é que o corretor tem que ser cada vez mais parceiro das empresas de leilão, porque nós ficamos com a incumbência de vender um bem e que muitas vezes vocês, corretores, que vão ter o cliente para arrematar. Então eu acho que existe sempre aí um meio campo que a gente pode fazer, tá sempre conversando os corretores e leiloeiros, para saber como a gente pode cada vez mais estar trabalhando em conjunto, unindo forças, para sempre estar fazendo o que a gente está buscando, que é vender o bem. Chegamos ao final de mais um programa. Espero que você possa compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais e te vejo no próximo programa.